Considerado por muitos como o maior sismo relatado na história, os abalos foram sentidos em toda a Europa, porém os maiores impactos se deram em Portugal, sul da Espanha e Marrocos. Tal terremoto é conhecido pela cidade que mais foi devastada, Lisboa. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Uma das principais testemunhas ainda visíveis do catástrofe em Lisboa, o Convento do Carmo, nos remete àquela triste manhã do feriado do Dia de Todos os Santos de 1755. Segundo testemunhas como Joaquim José Moreira de Mendonça, aquele sábado, dia 1 de novembro, estava muito quente para a época. Pouco depois das 9h30 da manhã, começou a terra a abalar, com pulsação do centro para a superfície. E aumentando o impulso, continuou a tremer, formando um balanço para os lados de norte ao sul. Com o estrago dos edifícios, que ao segundo minuto de duração começaram a cair ou a arruinar-se, não podendo os maiores resistir aos veementes movimentos da terra à sua continuação. Lisboa já havia sentido muitos terremotos nos tempos modernos, mas nenhum comparado a este. O terremoto, que pode ter alcançado a magnitude 9 na escala Richter, foi acompanhado por um maremoto com ondas que aparentemente tinham chegado aos 20 metros e um gigantesco incêndio que durante 6 dias completamente destruiu a Baixa de Lisboa. Ao todo, terão sido destruídos cerca de 10 mil edifícios e terão morrido entre 12 e 15 mil pessoas, ou talvez muito mais. Alguns estudos mais modernos dizem de 70 a 90 mil pessoas. Foi após tal catástrofe que se deu o nascimento da sismologia. De lá para cá, tais catástrofes têm aumentado em frequência. Jesus Cristo já havia profetizado o aumento de tais eventos, porém, ele nos assegura que tais catástrofes não levariam à destruição da humanidade, mas sim a um sinal da breve vinda de Jesus Cristo. Vejamos mais sobre os sinais da volta de Jesus. Jesus diz algo vai acontecer no mundo religioso, mas ele diz, não é só no mundo religioso que vai ver sinais. Você vai ver sinais também no mundo político. Verso 6 de Mateus 24, diz o seguinte: não tenham medo quando ouvirem falar de conflitos ou de notícias de guerra. Tudo isso irá acontecer, mas ainda não é o fim. Nações e povos levantar-se-ão e pelejarão entre si. Quantas guerras é que vocês se lembram? Na minha vida, a primeira guerra que eu me lembro foi a Guerra de Vietnã. Que lá nos Estados Unidos foi algo que mexeu com o povo bastante. Vietnã, o que é que veio depois de Vietnã? Vocês se lembram? Isso foi antes. Tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, né? Vietnã, os conflitos entre os árabes e os judeus, né? A guerra no Iraque com o Irão, Somália, Congo, Kuwait. Quantas guerras? Tantas, né? E o que é que está acontecendo? Vocês estão ouvindo, estão seguindo as notícias, o que aconteceu ontem ou antes de ontem na Coreia do Norte com a Coreia do Sul, né? Eu vi uma estatística no outro dia que diz que no século XX, 180 milhões de pessoas morreram
como resultado de guerras. 180 milhões de pessoas, ou seja, em termos do Canadá, 6 Canadás, ou 18 Portugals, né? Morreram como resultado de guerra no século XX. Jesus estava certo, ele disse, quando houverem guerras, e muitas guerras, e nações em conflito com outros, esse é um sinal que eu estou para voltar. Esse sinal está se cumprindo? Está se cumprindo na nossa frente. Começou agora uma guerra 2 dias atrás. Apóstolo Paulo, falando desses últimos dias, disse o seguinte, ao ele escrever para a igreja em Tessalônica, como é que é? Vocês já sabem, não é que é? 1 Tessalonicenses 5, verso 3, diz, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina o quê? Destruição. Coreia do Norte, nós falamos sobre isso agora, né? Aconteceu agora. O conflito lá no Oriente Médio, né? O Iraque, Afeganistão, Israel, os árabes, que essas confusões. A Bíblia nos diz que Jesus virá na hora que o homem tenha capacidade de se destruir este mundo. Esses sinais estão sendo cumpridos ao nosso redor. Mas Jesus diz, haverá sinais também no mundo da natureza. Verso 7, Mateus 24. E haverá o quê? Fomes e pestes e terremotos. Aonde? Em vários lugares. Jesus diz para os discípulos, um dos sinais que a minha vinda está próxima é que haverá fome por toda a terra. Você sabe uma coisa? Hoje existem mais pessoas morrendo de fome do que qualquer época na história do homem. Parece impossível, né? Parece impossível que nós podemos mandar uma mensagem pela internet. Eu nem entendo como é que funciona este sinal pela internet. Eu ainda estou tentando descobrir como é que funciona um fax. Você coloca um papel aqui e sai lá do outro lado. Isso eu não consigo, nem isso eu consigo entender. No mundo, você pode sentar num computador, né? Você pode pedir um produto que vem de outra parte do mundo. Em 3 ou 4 dias está em sua casa. Nós já resolvemos tantas coisas com a tecnologia, mas nós ainda não resolvemos o problema das crianças morrendo por fome. Fome. Um amigo meu lá em Toronto, pastor Ronald Kuhn, é diretor de uma organização chamada ADRA. Ele diz para mim que cada 6 segundos, pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 segundos morre uma criança no mundo por falta de comer. Jesus disse, quando houver pessoas com fome, esse é um sinal que eu estou prestes a voltar. Ele falou de pestes. O que são pestes? São doenças, né? Doenças estranhas. Às vezes as doenças aparecem na vegetação, às vezes nas pessoas. Lá em Toronto, em 2003, nós tivemos uma ameaça lá de SARS, não sei como é que é em português, SARS. Foi uma doença que deu lá de um vírus, eles exatamente não sabem de onde que veio, mas as pessoas começaram, eu até fui fazer um enterro, eu entrei numa casa funerária fazer um enterro, e que lá no Canadá, quando uma pessoa morre, nós não enterramos logo no mesmo dia, às vezes fica uma semana. E eu fui na casa funerária lá, visitar a família e fazer uma capela lá. E na casa funerária tinha outro corpo do outro lado, uma família lá. E nós ficamos sabendo depois que aquela pessoa tinha morrido dessa doença SARS. E eles não sabiam se a família estava, como é que se diz, nós podíamos pegar da família, né? Então, no próximo dia foi o dia do enterro, e quando eu cheguei na casa funerária, todo o pessoal que trabalhou lá no dia antes não estava lá mais.
E eu falei, onde é que está o pessoal que estava aqui ontem? Ah, não, foi tudo para o hospital. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque aquele senhor morreu de SARS, e a família nós não sabemos se alguém aqui está contaminado. E foi aquele medo, né? As pessoas chegavam para o enterro, não sabiam, entram, não entram, aquela confusão nas lojas, as notícias anunciando isso, os turistas não queriam vir. Doenças, você pensa, com toda a sabedoria que nós temos, né, com todos os remédios que existem, nós podíamos curar as doenças, mas sempre está surgindo doenças que nós não sabemos o que fazer com elas. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Isso é um sinal que Jesus está para voltar. Jesus disse, haverão terremotos. Existe uma estatística que eu li que diz que no mundo existe 8.000 terremotos por dia. Agora, a maioria são terremotos pequenos, mas tem 18 grandes terremotos por dia. É que nós estamos tão acostumados a terremotos que as notícias, se não morrem, infelizmente, 100.000 pessoas, as notícias nem aparecem nas notícias. Mas 8.000 terremotos por dia. Tudo isso indica para mim que Jesus está para voltar. A realidade é que a natureza, né, está tudo fora de controle, né? No Canadá, que é para ser frio, está calor. Portugal, que é para ser calor, é frio. É uma confusão, né? O ano passado, no inverno lá no Canadá, lá em Toronto, onde nós moramos, eu, o pastor Douglas e minha família, nevou uma vez só. Uma vez só. Enquanto eu vou nas notícias e vejo na Inglaterra e outros lugares aqui na Europa, o pessoal morrendo de frio. E o Canadá é quente. Está tudo embarulhado, né? Está tudo misturado, está uma confusão. E as pessoas que não acreditam em Deus, eles estão olhando para isso. E eles sabem que algo vai acontecer. O que a maioria não sabe é que isso são sinais que Jesus Cristo está prestes para voltar. Sinais no mundo social. Quem sabe de todos os sinais, estes no mundo social, são os sinais que nós vimos acontecendo na nossa frente. Vejam o que a Bíblia diz. Verso 37, Mateus 24. A vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de quem? De Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. O que é que isso significa? Eles dizem, no dias de Noé, as pessoas estavam vivendo a sua vida, viviam a vida, até que o dia que Noé entrou na arca. Mas como é que era a vida nos dias de Noé? Como é que era o tecido moral da sociedade? O que é que tinha acontecido com os padrões morais na sociedade de Noé? Bem, nós sabemos que os padrões morais tinham desaparecido. Aquelas coisas que tinham sido os padrões que Deus tinha estabelecido não existiam mais. O casamento acabou. Deixa eu perguntar a vocês, como é que está o pano moral aqui da nossa sociedade? Nós estamos melhorando? Nós estamos progredindo moralmente? Estamos indo para frente? Ou estamos indo para trás? Aqueles padrões que a sociedade sempre aceitou, agora não são aceitos mais. E eu sei que, como pastor, quando eu me levanto diante de uma congregação e digo, esse estilo de vida não é o estilo de vida que Deus ordenou. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. O desejo de Jesus Cristo, a Bíblia diz, é que nós vivemos a vida com mais abundância, com mais alegria. Mas quando você fala isso, eles dizem, isso é bigotry, ela é intolerante. Não é. É que os padrões da nossa sociedade, em termos morais, estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Eu não preciso falar muito disso, porque eu sei que vocês sabem. Vocês vivem numa sociedade secular aqui. Vocês leem o jornal, vocês veem as notícias.
Você sabe que a raça humana, nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. E a violência? Como é que é a violência hoje? Veja o que a Bíblia diz dos dias de Noé. Gênesis 6, versos 5 e 6. Quando o Senhor viu que a maldade no coração das pessoas e os que seus pensamentos e ações eram maus, quanto? Continuamente, Deus ficou o quê? Triste. Por ter criado o ser humano, o Senhor ficou desapontado e com o coração o quê? Angustiado. Continua. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de quê? Violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E a violência hoje? Na sua nação, na minha nação, está melhorando? Menos violência? Você anda nas ruas com mais segurança hoje ou menos segurança? Essa é a realidade, não é? No Canadá, a cidade de Toronto, que era uma cidade modelo no mundo, hoje é uma cidade violenta também. Ok, não é que nem muitos dos centros americanos, mas nós hoje em Toronto, uma cidade com quase 4 milhões de pessoas, nós temos 60, 70 homicídios por ano, que é baixo. Sei que não é um número, eu sei que não é um número muito grande. Tem cidades nos Estados Unidos que tem isso por mês. Eu sei. Mas eu nasci na cidade de Toronto, eu estou com 48 anos. Eu me lembro quando nós tínhamos 5 ou 10 homicídios por ano em Toronto. Toronto era a cidade desejada de muitas pessoas. Era um modelo. Não mais. Não mais. A violência está por todos os lugares. Jesus disse, a Bíblia disse em Gênesis 6, a violência tomou conta do mundo na época de Noé. Jesus disse, nos finais dos tempos, será o quê? Igual. Esse sinal está sendo corrompido. National Center for Policy Analysis é um grupo americano, fez uma análise e diz que 10 milhões de crimes violentos são cometidos em cada ano. Uma das razões que eles dizem que existe tanto crime é que as nossas crianças assistem, através da televisão, muita violência. Agora, deixa eu falar um negócio. Eu tenho um programa de televisão, então eu nunca vou dizer para vocês, chega em casa hoje à noite e joga a televisão no lixo. Abre a janela e joga lá para a estrada. Não. Mas o conselho que eu uso em minha casa e o conselho que eu dou é que nós temos que ter cuidado naquilo que os nossos filhos estão assistindo. Cuidado. Na televisão, na internet, nesses jogos de videogames, jogos de violência, cuidado, cuidado. A realidade, eu acho, irmãos, é o seguinte. Jesus tem que voltar logo. Senão nós vamos destruir o nosso mundo pela poluição, nós vamos destruir a nossa sociedade através de uma guerra nuclear, nós vamos destruir a nossa cultura através da falta de moralidade, da violência. É um mundo diferente que nós vivemos hoje, completamente diferente. Paulo diz que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmos e vão rejeitar a Deus. E isso que está acontecendo hoje. As pessoas viram as costas em Deus. E quando você fala da Bíblia e fala de Deus e da moral aqui da Bíblia, eles dizem, você está no passado. Isso é do passado. Nós somos uma nova geração agora, uma nova cabeça, umas novas ideias. Será que o nosso mundo está melhorando? Será que está indo para frente? Eu lembro quando eu era criança, nós jogávamos no Canadá beisebol, levávamos aquele taco de madeira de beisebol. Quando eu levava um taco de madeira de beisebol para a escola, era para jogar beisebol.
Não era para bater nos meus colegas. Nós temos agora índice de crianças levando armas para escolas, matando colegas e professores. Pornografia infantil. Para mim, isso é tudo um sinal que Jesus vai voltar, porque a Bíblia diz: quando você começar a ver essas coisas acontecendo, saibam que Jesus está logo para voltar. E essa é a mensagem. A mensagem não é colocar medo em nós, para você sair do local onde você está nesta noite, dizendo, o mundo realmente está uma desgraça. Não, isso são sinais que Jesus Cristo está para voltar. E todos nós podemos concordar que todos os sinais têm sido preenchidos já. Então, se todos os sinais foram preenchidos, não faz sentido que nós nos preparemos hoje para encontrar Jesus, porque Ele vem logo. Não podemos ignorar, virar as costas nos sinais que Deus está colocando na nossa frente, para que nós possamos saber que Jesus está prestes a voltar. Harry tinha um negócio muito interessante. Ele tinha umas casas que ele alugava no lago. É localizado numa montanha lá nos Estados Unidos. E um dia eles chegaram na porta de Harry, começaram a bater na porta dele, dizendo, Harry, você tem que vir embora. Harry vivia perto dessa montanha aqui, Mount St. Helens, se chama, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Harry, ele falou, tem que vir, porque nós estamos seguindo os sinais e a montanha vai explodir. E quando isso acontecer, Harry, ninguém vai conseguir resistir isso. Mas Harry tinha o seu negócio, ele tinha aquelas cabines para alugar, ele tinha barcos que ele alugava, o pessoal vinha lá na época das férias, e ele ganhava muito dinheiro. Eles disseram, Harry, eu sei que ainda tem casas para alugar, mas a montanha vai explodir. Harry não queria nada saber com isso. Harry rejeitou todos os sinais. Ele disse a eles, vocês podem ir embora, eu não vou sair daqui. Eu não preciso sair daqui. Eu tenho um armazém aqui que tem comida suficiente para 20 anos. Tenho whisky que vai me durar pelo menos 15 anos. Eu não tenho interesse de sair. E lá Harry ficou. O pessoal tinha se esquecido e disseram, não vamos lá mais, porque nós sabemos como é que ele é, não vamos mais. Mas o que aconteceu? Houve um terremoto. Um terremoto que indicou 4,1 na escala Richter. E eles voltaram lá na casa do Harry. Disseram, Harry, a montanha vai explodir. Os sinais estão aqui, Harry. Chegou a hora de ir embora. Você tem que abandonar tudo, Harry. Você tem que vir. Não havia maneira de convencer a Harry. Harry usou uma expressão em inglês que diz, eu vou permanecer aqui até que o inferno congele. Eu fico aqui para sempre. Se Harry soubesse quão certo ele estava. Porque no dia 18 de maio de 1980, a montanha de St. Helens literalmente explodiu. Explodiu com uma força 500 vezes maior do que a bomba atômica que caiu em Hiroshima. Quando a montanha explodiu, Harry nem teve tempo de virar a cabeça. Harry um dia disse que ele ia permanecer naquela montanha para sempre. Vocês podem saber que Harry está lá na montanha ainda. Debaixo de toneladas de pedra. Por quê? Por que foi assim? Não precisava ser assim. Todos os sinais, todas as advertências. Por que sabe? Porque Harry é um pouquinho como nós, né? Nós somos um pouquinho teimosos. Nós vemos os sinais, nós sabemos que é a hora, mas existe algo na nossa vida que nós não queremos abandonar. Quem sabe um vício que
nós pensamos, não é difícil deixar. Então, os sinais estão se cumprindo lá, mas nós rejeitamos, nós viramos as costas, nós fechamos os olhos. Nós fingimos como não estivesse acontecendo. Foi exatamente isso que Harry fez. E custou Harry a sua vida. Jesus está te dizendo nesta noite que hoje é a noite de te preparar para a segunda vinda. Todos os sinais já foram cumpridos. Será que existe dúvida na mente de alguém que esses sinais não foram cumpridos? A próxima coisa que vai acontecer na história deste mundo é que Jesus Cristo vai voltar. E será que você vai estar pronto nesse dia? Oxalá que você possa tomar esta mensagem hoje, colocá-la no teu coração e tomar esta oportunidade que Jesus está te dando para te preparar para encontrar Ele quando Ele vier. Bem, chegamos ao final de mais um programa da série Contagem Decrescente para a Vida. Mas antes de dizermos adeus, eu gostaria de convidá-lo a visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode ver todos os programas de novo. Pode até enviar um pedido de oração. Bem, daqui do Museu Arqueológico do Carmo é tudo para hoje. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.